Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais um dia, seja derramada abundantemente em vossas vidas. Mais um vídeo aqui do nosso canal, Estudos Teológicos. Mais uma mensagem de fé, de edificação, de conhecimento para as nossas vidas. Eu te convido, se você ainda não é inscrito do nosso canal, se inscreva, curte, compartilha e você estará abençoando, você estará contribuindo para o reino dos céus e Deus continuará com certeza abençoando a sua vida em nome de Jesus. O tema da nossa mensagem é como os pregadores evangélicos fazem mau uso do Antigo Testamento. É sobre isso que, numa rápida mensagem, numa rápida reflexão, eu quero trazer aqui o mau uso do Antigo Testamento por alguns pregadores, por algumas pessoas que têm o Antigo Testamento como algo que ficou no esquecimento, como algo que não serve mais. Como é feito o uso do Antigo Testamento para as nossas vidas? Lembrando que o Antigo Testamento, ele aponta, ele fala, ele traz profecias que apontam para o nosso Salvador Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento diz a respeito de Cristo, o nosso Salvador. Então, nessa mensagem, vamos ver alguns pontos, alguns erros, algum mau uso por parte de alguns pregadores e líderes de ensino e até pastores de igreja, o mau uso do Antigo Testamento. Vamos ver nesta mensagem o que nós vamos aprender juntos. De que maneira os pregadores evangélicos fazem mau uso do Antigo Testamento? É isso que nós vamos ver. Em primeiro lugar, vá anotando aí. Em primeiro lugar, muitos deles simplesmente evitam a qualquer preço citar o Antigo Testamento. Cheguei a ouvir alguns dizerem que para eles é uma questão de princípio pregar apenas o Novo Testamento, porque é o livro cristão. Estas pessoas são marcionitas prático. O que é marcionitas? É uma seita que foi fundada, apresentada no segundo século, em que anulam o Antigo Testamento. E muitos pregadores, muitos pastores estão fazendo exatamente isso. Pregam somente o Novo Testamento, dizendo que o Novo Testamento é o livro do cristão. O livro do cristão é toda a Bíblia. 66 livros é o livro do cristão, que nos ensina como viver verdadeiramente como cidadão do céu. Estão sonegando ao povo o conhecimento que as Escrituras nos dão sobre Cristo. Negar o Antigo Testamento ou deixar ele em desuso é negar o conhecimento das Escrituras sobre Cristo aos membros, àqueles que ouvem a palavra de Deus. Como essa pregação está empobrecida e como estão subnutridas essas congregações. Falando sobre o Antigo Testamento, Fosdick afirmou: por nada neste mundo eles, os pregadores, os pastores, se disporiam a tratar de certas passagens do Antigo Testamento que costumavam ser a glória das pregações de nossos pais. Se você olhar para os pais da igreja, para os pregadores antigos, você vai ver que eles pregavam, ensinavam muito sobre o Antigo Testamento. Para você entender o Novo Testamento, você tem que ler, aprender o Antigo Testamento. Não pode deixar ele como se tivesse ultrapassado. Em segundo lugar, muitos pregadores evangélicos chegam até a ensinar texto do Antigo Testamento e a dizer algumas palavras
a respeito deles, mas somente para dar um contexto. Você já viu aquelas pregação, aqueles ensinos que a pessoa lê o Novo Testamento, mas daí usa algum versículo do Antigo para dar um contexto à sua mensagem? Tem muitos que fazem isso. Como se o Antigo Testamento fosse uma história diferente e anterior à nossa história, a verdadeira. Eles usam o Antigo Testamento como se fosse uma outra história, um outro acontecido. A Bíblia, ela é um livro só. Todavia, Cristo diz em João 5, e todo o restante do Novo Testamento o corrobora, que existe só uma história. O Antigo Testamento não é a história que precisamos conhecer antes de conhecer a verdadeira história. Pelo contrário, o Evangelho está presente em todo o Antigo Testamento. Não é uma história no Antigo e uma história no Novo. É somente uma história, contada, narrada, realizada por um autor que usou pessoas, homens e mulheres de Deus para escreverem. O Evangelho de Jesus Cristo está contado em todo o Antigo Testamento. Basta somente nós lermos e entendermos. Em terceiro lugar, os pregadores moralizam o Antigo Testamento. Sabemos que não devemos fazer isso, mas trata-se de uma reação quase instintiva em nós. Deus nos fez criaturas morais. De cada coisa tiramos uma lição moral, mesmo quando não queremos. Moralizarmos a própria moralização. É claro que sem o Evangelho de Jesus Cristo, a criatura é moralizadora ou um sociopata. Então, eles usam o Antigo Testamento para dar uma lição de moral, para trazer uma moral às pessoas. A Bíblia se refere a isso? Sim, mas não é isso que se trata da história, não é isso que se trata o Antigo Testamento. O problema começa cedo. Desde pequenos somos criados para entender as Escrituras. Principalmente o Antigo Testamento deu uma perspectiva moral. É assim que somos ensinados desde o começo. Veja, por exemplo, os livros de história da Bíblia para crianças. Se você pegar um livro aí do Antigo Testamento e de histórias para criança, você vai ver que vai estar ensinando a parte moralmente somente. É por isso que vem esse erro lá de trás, a interpretação e erros do mau uso que fazem do Antigo Testamento. A maioria deles, mas não todos, graças a Deus, está repleta de narrativa com visão moralista. Eu quero deixar bem claro que nem todos os pregadores, mas uma boa parte, sim. Não todos, graças a Deus, porque temos homens e mulheres que estão pregando a verdadeira palavra. É como se o Antigo Testamento fosse a versão judeu-cristã das fábulas de Esopo. Faça isso, não faça aquilo. É como se o Antigo Testamento ele fosse um livro de regras para muitos pregadores. Você faça isso ou não faça isso. Não se refere a isso o Antigo Testamento e nem a fábulas judaicas, mas é a palavra de Deus. O problema começa no colo dos pais e continua na escola dominical e nas escolas bíblicas de férias. Se você contar a história de Sansão, por exemplo, para uma criança, qual é a visão que ela vai ter dessa história? Que Sansão foi um super-herói. Se você contar a história de Davi, como depende da maneira que você conta, passa para uma criança, ele vai pensar que esse rapaz tinha super poderes, como um super-herói de desenho em quadrinho. Então nós devemos tomar cuidado como nós transmitimos para não fazermos mau uso do Antigo Testamento. Todos os programas da igreja para as crianças ratificam. Nossa tecnologia pedagógica deixou para trás
o mimeográfico e adotou o PowerPointer, mas continua moralizadora, continua moralizando o Antigo Testamento. É assim que, quando chega o período da adolescência, estudado por Christian Smith e seus colegas, descobrimos que o sistema de crenças básico da maior parte dos nossos adolescentes é o deísmo terapêutico moralista. Na verdade, foi isso o que eles receberam de nós, e não somente em razão do modo em que pregamos o Antigo Testamento. Eles ouviram uma mensagem moralista em praticamente toda a nossa pregação. Nós devemos tomar muito cuidado quando ensinamos nossas crianças, nossos filhos, nossos adolescentes, para não transmitir somente uma mensagem moralista do Antigo Testamento. Daí vai aparecer que nós temos uma história no Antigo, uma história no Novo. Temos um Deus mau no Antigo, um Deus bonzinho no Novo. Temos um Deus que não perdoa no Antigo, um Deus que perdoa tudo no Novo. Não podemos transmitir esse tipo de ensino, porque nós estaremos fazendo mau uso, não somente do Antigo, mas de toda a Bíblia. Aliás, se existe um período da vida que tende a ser submetido ao moralismo das formas mais exéticas e intensas, esse período é a adolescência. É isso que caracteriza a maior parte dos ministérios cristãos para jovens. De geração em geração, eles se limitam a atualizar e acrescentar novos tópicos à moralização dos adolescentes. Reflita aí, olhe para essa mensagem e faça uma reflexão. Você que é mestre de ensino, pregador, pastor, vamos refletir no que estamos ensinando. Mas a essência do nosso texto não é o moralismo. De forma mais precisa, o moralismo não representa o objetivo redentor do texto. Não é assim que o texto dá testemunho de Cristo. Há lições morais contidas ali. E estaríamos errados se a desconsiderássemos. Eu quero que fique bem claro para nós. Há sentidos morais contidos no Antigo Testamento. E nós estaríamos errados se a gente desconsiderar isso. Mas não é somente isso que se trata o Antigo Testamento. É isso que nós estamos falando. Até o Novo Testamento às vezes cita o Antigo para ensinar lições morais para o nosso aprendizado. Quando isso acontece, devemos aprender, mas erramos ao pensar que o moralismo é o ponto central do uso do Antigo Testamento pelo Novo. Essa elevação do moralismo à categoria de questão principal é trágica. Nós não podemos dizer que o moralismo é o centro do Antigo Testamento, nem de toda a Bíblia. O centro de toda a Bíblia é Cristo Jesus, nosso Salvador. Aqueles que Jesus censurou em João 5 concordaria com todas as lições moralistas ensinadas por qualquer pregador cristão e provavelmente com muitas outras que nem sequer cogitaríamos ensinar. Não é errado ver Davi como menino que demonstrou coragem por causa de sua fé em Deus. Davi matou o gigante enquanto outros se acovardavam. O problema é deixar passar em branco a questão mais importante. O conteúdo redentor é que Davi era ungido de Deus, o rei cuja dinastia não teria fim. Esse conteúdo aponta diretamente para o rei sentado no trono de Davi, Jesus, aquele que é profeta, sacerdote e rei. Então, na história de Davi, há uma contagem, há uma tipologia de um reinado que não teria fim. É o reinado do Messias. Não há uma lição somente moral, moralista, mas aponta para Cristo, um reinado que não teria fim. Conclusão. O moralismo é o modo automático dos pregadores. É completamente natural, mas instrui terrivelmente mal a congregação.
deforma de modo horrível sua compreensão do Evangelho, pois lhe diz exatamente aquilo que querem ouvir, que podem agradar a Deus pelo aperfeiçoamento moral. Olha, guarde isso, o moralismo é o modo automático dos pregadores. É completamente natural, mas instrui terrivelmente mal a congregação, de forma de modo horrível sua compreensão do Evangelho, pois lhe diz exatamente aquilo que querem ouvir, que pode agradar a Deus pelo aperfeiçoamento moral. Mas o moralismo não é capaz de salvar. Temos de ir além disso, se quisermos escapar à censura de Cristo. Se cresces em Moisés, crereis em mim. João 5,46. Leia o capítulo 5 de João, que você vai entender esta mensagem mais profundamente ainda. Leia o capítulo todo e você vai entender. Então fica aqui essa mensagem de conhecimento para nós não trazermos o mau uso do Antigo Testamento para os nossos ouvintes, para a nossa congregação, para os membros de sua igreja. Que Deus em Cristo Jesus continue lhe abençoando, lhe dando vitória, que esta palavra lhe traga conhecimento, que essa palavra lhe traga fé, que essa palavra te traga mais aprofundamento ainda, não somente no Antigo Testamento, mas nas Escrituras Sagradas. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.